Alô pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 8 a 14 de agosto de 2021, semana onde faz uma semana do lançamento da edição de 50 anos do All Things Must Pass, e ocupando espaços, né? Cada vez mais ocupando espaço, né? Então, primeira postagem. A primeira transmissão dos Beatles por uma rádio. Antigamente, se você quisesse ter sucesso com sua música, precisava tocá-la primeiramente numa rádio. E assim foi com os Beatles. Nos anos 80 aqui, né, tinha no Rio a Rádio Fluminense. Paralamas do Sucesso enviaram, né, a demo deles. Quem pudesse gravar naquela época uma demo, você mandava para a Rádio Fluminense, né, que ficava lá em Niterói. Aí tocava, era meio caminho andado, né. Bem, no dia 7 de março de 1962, os Beatles tocaram pela primeira vez na Rádio BBC. O programa era Teenage Turn, Here We Go, com o locutor Ray Peters e produção de Peter Philbin. A banda ensaiou suas músicas a partir de 13h45 da tarde no Playhouse Theatre, em St. John Road, Manchester, onde seria transmitido ao vivo e tocariam para uma plateia lotada. O programa Here We Go era um programa gravado diante de uma plateia ao vivo, e os Beatles fizeram parte em 5 shows. Esta sessão é absolutamente essencial, pois foi a primeira estação de rádio, primeiro show ao vivo que foi preservado. As músicas tocadas foram Dream Baby e as performances únicas ao vivo de Memphis e Please Mr. Postman. Além disso, um dos poucos programas disponíveis com Peter Best na bateria. No dia 12 de fevereiro, os Beatles tocaram para o produtor da série, Peter Philbin, que consistia em 2 músicas de Lennon e McCartney, Hello Little Girl e Like Dreamers Do, junto com Till There Was You e Memphis. Apenas a última canção foi tocada novamente para sua primeira transmissão. E realmente uma pena que não tenha sido transmitida. E a música Hello Little Girl, como não temos outra apresentação dessa música. O programa foi gravado no dia 7 de março, entre 8 às 8h45 da noite, e transmitido pela rádio no dia seguinte, das 5 às 5h30 da tarde. Sobre as músicas, Memphis Tennessee foi lançada por Chuck Berry em julho de 1959, teve abundância de várias versões covers. Os Beatles tocaram durante a audiência na Decca e 5 vezes na BBC. Todas essas versões coincidem com a gravação original de Chuck Berry, vocalista John. Dream Baby, How Long Must a Dream? A versão original tinha sido lançada por Roy Orbison apenas um mês antes e estava indo muito bem nas paradas americanas. Paul assume a liderança nessa cover dos Beatles, que no entanto não pode competir com o take original de Orbison. Please Mr. Postman foi gravado pela primeira vez pelo grupo americano The Marvelous, em 1961. A versão desse show é bastante interessante por 2 razões. Ela precede o lançamento oficial por 1 ano e é a única versão ao vivo. As outras 2 aparições da BBC foram gravadas no estúdio de 1963 e 64. O arranjo dos Beatles está quase idêntico ao original, que seria lançado. No entanto, é mais rock and roll do que o original. Quem canta é John. Essa apresentação nunca saiu oficialmente, nem nos álbuns live BBC, volumes 1 e 2. O áudio está lá na postagem. Outra postagem, outra matéria lá no blog do Diário dos Beatles. George Harrison falou sobre a mágoa que John tinha dele. Em uma entrevista gravada no dia 21 de outubro de 1987, em Londres, George Harrison falou ao programa What's 15.5 sobre os Beatles e sua relação com John Lennon. No início, George mostrou uma irritação pelo tema Os Beatles.
Ele falando, o que me irritou foi as pessoas se interessaram tanto pelos Beatles. Não é que eu não gosto de falar sobre eles, nunca pararia para falar sobre eles. Depois ele mencionou o incômodo que os Beatles sentiam na época. Você sabe, quero dizer, multidões gritando em todos os lugares que você vá, pressão vindo da imprensa por anos, e capas de jornais todos os dias da semana por anos, tentando descobrir qualquer pedacinho de sujeira que eles possam escrever sobre isso. George disse que na época eles eram ingênuos, até em 1966, quando ele e John experimentaram o LSD. Na parte da entrevista, que é tirada desse vídeo, que consta no YouTube, a jornalista perguntou com relação à relação dele com John. Em uma entrevista, antes de sua morte, John Lennon disse que ficou magoado por você nunca ter mencionado em sua autobiografia qualquer influência que ele teve sobre você. O George, em 1980, ele lançou um livro chamado A Me Mine, que foi relançado, onde ele quase não menciona o John no livro como influência na vida dele. John ficou chateadíssimo com aquilo. O John até falou assim, ele se lembra do cara que tocou saxofone, tocou baixo, mas não se lembra de mim. George respondendo, ele estava irritado porque eu não disse que ele tinha escrito uma linha da música Taxman, mas eu não disse porque ele já estava morto depois disso. Mas o fato é que também não disse como eu escrevi 2 linhas para Come Together ou 3 linhas para Lionel Richie. Você sabe, eu não estava entrando em nada disso. Acho que no equilíbrio eu teria mais coisas para incomodar com ele e ele teria comigo. Aí a repórter faz outra pergunta. Mas ele disse que você o idolatrava quando era um garoto, que você o seguia. Aí George respondeu, eu gostava muito dele, ele era muito bom rapaz, mas ao mesmo tempo ele me interpretou mal. Ele não percebeu quem eu era. E essa foi uma das principais falhas de John e Paul. Eles estavam tão preocupados sendo John e Paul que não conseguiram perceber quem mais estava por perto na época. Ele era muito bom em alguns aspectos, ele era um pequeno gênio, quero dizer, mas fora disso ele ainda era apenas um cara como o resto dos outros. Aí a repórter, ele não era um anjo. O George, ele não era, mas ele era tão bom. Quer dizer, tudo ego, né? Outra postagem, essa aqui eu vou comentar rapidinho. Eu achei um texto, né, de uma pessoa que é conhecida entre os fãs, né, fãs dos Beatles, colecionadores, pelos colecionadores dos Beatles pelas redes sociais, chamado Mike Carreira, onde ele comenta sobre os 3 discos, né, da nova edição do A Thing My Past. O CD3, que tem as demos do primeiro dia, 26 de maio de 1970. Tem um CD, ele comenta as faixas do CD4, que é as demos do segundo dia. E depois o CD5, que é os outtakes e a jams. Ele comenta de cada faixa. Ele fala o que ali é novo, o que não é, compara com alguns bootleg que tem aí e tal. É enorme, não dá para ler aqui. É enorme, é muito grande. Para quem que estiver interessado, está lá no Diário dos Beatles. Toda a informação de cada faixa, o que é novo, o que não saiu e tal. Por exemplo, no CD4, ele fala, não há nada de novo nesse disco, embora a qualidade do som seja impecável. A sessão não editada completa circula em gravações underground, que é os bootlegs, incluindo conversas em estúdio, falsos inícios, anúncios de cada faixa, afinação, etc., que foram removidos na versão oficial de 2021, com exceção de uma faixa. Todas as demos apresentam apenas George em uma guitarra acústica ou elétrica. Aí ele comenta de cada faixa, né, e tal, e compara com a faixa que aparece nos bootlegs. Toda a informação está lá, é grande pra caramba. Outra matéria. No fim de 2021, eu tinha anunciado nas redes sociais
que no Japão ia sair um Blu-ray duplo, né? Com 2 discos, né? Do filme A Hard Day Night. Um em qualidade 4K e outro em Blu-ray em qualidade, né, normal, né? Tudo bem, foi lançado no começo de 2021 e agora vai ser lançada no mercado americano. A The Criterion Collection anunciou planos para lançar uma série de 6 filmes clássicos em Blu-ray. Os filmes clássicos como Cidadão Kane está lá nesse link. Quem quiser saber quais os outros filmes. Desses 6, um deles vai ser o A Hard Day Night, em Blu-ray de 4K pela primeira vez. A Criterion informou que cada lançamento irá incluir um filme de 4K, junto com uma impressão tradicional em Blu-ray em resolução normal, recursos especiais, descrivelmente um dos maiores pontos fortes da Criterion Collection, também serão incluídos no Blu-ray. Alguns filmes selecionados até suportam Dolby Vision e Dolby Atmos. A empresa não informou quando serão lançados os novos Blu-ray, mas disse que iria anunciar mais detalhes na próxima semana, junto com a sua programação de lançamento em novembro. Pois bem, a edição japonesa foi lançada no começo de 2021, como eu falei, né, pela Nippon Columbia. A edição é dupla, vem numa caixa, contém um mini álbum de fotos de 16 páginas e um livro de luxo de 48 páginas, como mostra a foto que tem lá na matéria. Outra postagem, os bastidores do vídeo Find My Way com Paul McCartney e Beck. Paul McCartney lançou semana passada um vídeo mostrando os bastidores, mostrando como é que foi a produção do filme e tal. Ele apareceu lá durante as filmagens. E aí usaram o Beck, né, dançando lá, mas através de um truque de computador, tecnologia chamada Deepfake, botaram o rosto do Paul em cima do Beck. Então você vê a pessoa que aparece no vídeo é o rosto do Paul, mas quem está dançando ali na verdade é o Beck, né? Foi um vídeo da música Find My Way, que é um remix feito pelo Beck e tal. E aí e esse vídeo, né, desse bastidor mostra um Paul tocando Lady Madonna no piano. Outra matéria, a semana passada o Ringo fez uma live no Talk Shop Live, e foi para anunciar seu novo trabalho, novo EP chamado Change the World. Ringo acaba de anunciar seu novo EP, Change the World, hoje na participação no programa do Talk Shop Live. O EP vai ser lançado no dia 24 de setembro e a primeira faixa já está disponível no YouTube, ou se quiser estar lá no diário. Let's Change the World já está disponível também para streaming e download. O single principal oferece uma dose de boas-vindas de esperança e otimismo da marca registrada de Ringo. A canção foi escrita por Geoff Williams e Steve Lukather, o guitarrista, né? E na faixa participam os back vocals de Amy Case, Zelma Davis, Bill Valentine e Derek Finney. O EP inclui outras faixas como Just the Way, que é tipo um reggae, como o Ringo gosta, uma country chamada Coming Undone, né? E o EP que vai ser lançado dia 24 de setembro. Aí o Ringo falando, tenho dito que só quero lançar EPs nesse momento, e este é o próximo, disse Ringo em um comunicado da empresa. Que bênção foi durante esse ano ter um estúdio aqui em casa e poder colaborar com todos os grandes músicos, alguns com que já trabalhei e alguns novos amigos. O Change the World será lançado em CD, fita cassete, olha que coisa, e vinil de 10 polegadas.
O vinil será lançado 19 de novembro. Todos já estão disponíveis para pré-venda. Bem, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 8 a 14 de agosto de 2021. Espero que vocês tenham uma boa semana e continuem curtindo bastante as matérias lá do Diário dos Beatles que você encontra no blog, que tem as matérias completas. Aqui é só um resumo. É só botar Diário dos Beatles no Google, ou no Facebook, você vai achar lá também, ou no Instagram, onde eu boto umas fotos com algumas informações, e os links estão também na página do Diário do Twitter, ok? Então até para a semana com mais resumo do Diário dos Beatles. Abraço a todos e até lá!